Em diversas entrevistas e coletivas de imprensa, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, subestimou a gravidade da pandemia. Nesse sentido, como você vê a atuação do presidente em meio à crise? Essa pergunta já foi logo assim, bem forte, né? Olha, eu vejo como o pior exemplo de liderança política nessa crise. Existem outros países que estão acontecendo também atrocidades, mas com a dimensão, a importância econômica, demográfica, geográfica de um país como o Brasil, o Bolsonaro é o pior de todos. E ele, por todas as questões, que cada um vai ter a sua avaliação, mas eu vou colocar algumas questões aqui. Primeiro, por negar a realidade. Bolsonaro é negacionista, nega o problema das mudanças climáticas, o desmatamento está acontecendo e ele nega o desmatamento, os criminosos tocam fogo na floresta, ele diz que foram as ONGs, né? Houve um acidente que até hoje não foi esclarecido, ele não se preocupa em buscar a verdade, diz que foi o Greenpeace, que com um navio conseguiu colocar toneladas e toneladas de óleo nas praias do Nordeste. Então, ele nega a realidade que o incomoda, que contraria, enfim, o seu desejo, que ele tem em mente. Essa negação da realidade está custando um peso muito alto para o Brasil em vidas, em adoecimentos, em colapso do sistema de saúde, na economia e em vários setores. Alguns países foram por esse caminho. A Itália, prefeito de Milão, e na Itália vocês viram como aconteceu. A Espanha negligenciou também, viu o que aconteceu. Né? Os Estados Unidos, o Trump começou com o discurso igualmente debochando da realidade da pandemia e teve que voltar atrás, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Os Estados Unidos, o Brasil, a mesma coisa. E no caso do Brasil, por negar a realidade, ele não tem proposta para o problema da pandemia, nós estamos sem plano de voo para a pandemia, ainda bem que os estados estão fazendo alguma coisa, criaram inclusive um comitê científico para orientar os governadores. Imagina, nesse momento em que nós estamos chegando no momento mais difícil, já saíram 2 ministros da saúde, o Ministério está acéfalo, eu tenho muito respeito pelos militares, enfim, mas não é a especialidade deles. E, nesse momento, nós estamos sem plano de voo. Para a economia, para a pandemia, o Brasil está numa situação praticamente de insolvência, se não fossem as pessoas. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, apareceu uma ideia de que o governo ia fazer uma campanha publicitária, depois de mais de meses já, com a pandemia, para orientar as pessoas. Imagina se não fosse a mídia o tempo todo falando e as pessoas nas redes sociais, os pesquisadores, os formadores de opinião, orientando a população. 2 meses de pandemia e só recentemente o governo decidiu que ia fazer uma campanha publicitária. Só recentemente fez uma palavra de solidariedade, de reconhecimento, pelo menos, que lamentava, depois dizer, e daí para as mortes, né? E no mundo, assim, uma coisa é não estar viabilizando o isolamento social, estimulando as pessoas a irem para a rua. O isolamento social, como eu disse, ele precisa ser financiado. E como é financiar o isolamento social? É pagar para que as pessoas fiquem em casa. Os que precisam ser pagos. Nesse sentido, os R$600 é importante, porque isso assegura que aquela pessoa que vive na informalidade, vendendo ali os seus panos de prato na esquina do semáforo, ela não tenha que ir para aquele lugar. Não é? Você financiar as pequenas e médias empresas, para que elas não fechem, não tenham que dispensar seus funcionários. Os recursos que foram disponibilizados para essas empresas não estão sendo tomados, as pessoas não estão conseguindo tomar os recursos, porque a forma como foi disponibilizado não é a mais adequada. No mundo, o que está acontecendo? Os Estados Unidos, que é a meca do liberalismo, está colocando dinheiro na conta das pessoas. $2.600
para quem é casado e $1.500 para quem é solteiro. Está financiando as pequenas e médias empresas, porque elas são os vasos de capilarização do próprio sistema econômico de circulação de mercadoria. Então, os países que fizeram isso, como a Alemanha e outros países que estão com resultados fantásticos, estão tendo melhor desempenho. E aí tem a ver com sensibilidade, senso de justiça, né, que infelizmente não está acontecendo aqui no Brasil. Lamentavelmente, nós temos a pior liderança à frente da maior crise sanitária, da maior crise econômica que o mundo está vivendo. Muito obrigada. A segunda pergunta dos membros é: como ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente, qual é o seu posicionamento frente à gestão do atual ministro Ricardo Salles? Bem, o ministro Ricardo Salles, ele é o primeiro ministro antiambientalista no Ministério do Meio Ambiente. Ele não é ambientalista, ele trabalha contra a governança ambiental, ele opera favorável àqueles que promovem a destruição da Amazônia, àqueles que, nesse momento, estão recebendo dele um comando. Qual é o comando? Quando ele cortou o orçamento do Ministério, quando ele enfraquece o IBAMA, enfraquece o ICMBio, tira o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente, coloca no Ministério da Agricultura, tira a Agência Nacional de Águas do Meio Ambiente, coloca no Ministério de Desenvolvimento Regional. Quando ele, o tempo todo, desqualifica os agentes da fiscalização, os gestores, aquelas pessoas que estão na ponta, nos parques, nas unidades de conservação, nas reservas biológicas, os fiscais que estão fazendo seu trabalho, como agora aconteceu essa operação que eles fizeram nas terras indígenas, e como resultado, os diretores foram exonerados. É o pior ministro de Meio Ambiente que nós já tivemos, porque o Brasil hoje, ele virou um pária no mundo, né? Na questão do coronavírus, mas já era na agenda ambiental. E isso está trazendo prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Eles pensam que é uma questão apenas ambiental e estão facilitando a vida de quem quer que seja, pelo contrário. Acaba de ser assinado um documento por mais de 40 empresas e uma rede de supermercado britânica acaba de lançar uma carta aberta, dizendo que se a MP da grilagem for aprovada, isso pode levar a que eles parem de querer adquirir os nossos produtos. Recentemente, o poderoso Fundo Soberano da Noruega excluiu a Vale do Rio Doce e a Eletrobras por falta de cumprimento de cláusulas ambientais. E isso vai se estender cada vez mais, porque nós somos signatários do Acordo de Paris, junto com mais de 195 países. Se as pessoas acham que vão ficar lá apenas formalmente, sem cumprir com os compromissos, estão muito enganados. E nós vamos sofrer graves prejuízos. Aí eles dizem, não, mas é porque existem pessoas que têm prestígio, que ficam tisnando a imagem do Brasil. Hoje, o mundo inteiro acompanha tudo. As imagens de satélites estão aí todo mundo. Imagina se você dizer, não, não tem queimadas. E o mundo todo vendo as queimadas. Não, não tem desmatamento. O mundo todo vendo desmatamento. Sabe? Essas coisas que estão fazendo com o Brasil acaba sendo um crime de lesa pátria, pelo que causa de danos econômicos, sociais, ambientais, políticos e diplomáticos.